Viva! Paula Rebelo, jornalista da RTP, jornalista especialista em saúde. Posso apresentar-te assim? Podes. Posso. Olha, o que é uma grande história em jornalismo televisivo? Há várias vertentes, mas para mim a que continua a ser uma grande história é a que tem indiscutivelmente uma vertente humana. Eu tenho dificuldade em ter uma grande história em mãos se não tiver uma vertente humana. Depois, na verdade, imagina um avanço científico. Eu lembro-me há 20 anos, quando estava no privilégio de entrar no bloco operatório do professor Rui Vaz para a primeira cirurgia da estimulação cerebral profunda para o controle das consequências do Parkinson e pensar que era dos dias mais felizes da minha vida e no entanto não era eu o paciente que estava a ser operada. Isso é uma grande história, percebes-me? Porque também já passaste por isso, deves ter imensos momentos destes. São alguns momentos que me marcam. Uma grande história é aquela que nós sabemos que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E no fundo, tu tens um sentimento quando estás a fazer a história? Tenho, completamente. É mais forte quando tem esse cariz humano, quando tu percebes que há uma mudança imediata. Não vais ter que fazer gestão de expectativas, não estás a fazer tipo a política de saúde, com todo o respeito, mas que tens que fazer uma gestão de expectativas. Mas quando vês a mudança concreta, e quando vês essa mudança concreta na vida das pessoas, no acesso das pessoas, na qualidade de vida das pessoas, não é só na sobrevivência das pessoas. Como é que foi essa história? Conta-me, lembra-me, para as pessoas que não conhecem, em primeiro lugar, como é que tu negociaste conseguir estar dentro de um bloco operatório? À época, e estamos a falar efetivamente há 20 anos, efetivamente não era fácil, mas eu já tinha a sorte de ter alguns créditos de confiança em alguns especialistas, nomeadamente no Porto. Eles gostavam da maneira como eu comunicava a saúde. Não era aquela coisa que antes existia de que só ias aos hospitais quando havia chatice, quando havia alguma coisa, uma crise, quando alguma coisa corria mal. E aí o mérito foi do professor Solário Alegre. Aliás, eu sou especialista em jornalismo e em saúde, foi o nosso saudoso Solário Alegre. Era presidente do Hospital de Santo António e que foi possível negociar essa ida. Mas no caso do professor Rui Vaz, desculpa interromper-te, é São João e vem mais tarde. Quando tu foste no São João, cirurgia, entras na cirurgia, imagino que tenhas passado pelas rotinas todas, desinfetar, colocar a máscara, limpar o tripé, desinfetar o tripé, que muitas vezes as pessoas esquecem-se que nós entramos com material de reportagem, desinfetar o tripé e estar num cantinho, não podes tocar em nada dos panos verdes, que é tudo esterilizado, mas estás ali e há uma sensação de compromisso. Ok, nós temos aqui um avanço e isto vai fazer uma mudança incrível na vida dos doentes. Claro que o professor já tinha treinado lá fora e depois treinou quase todos os especialistas que hoje em dia estão a fazer essa técnica que já expandiu para as doenças do movimento, para a esquizofrenia, para alguns até para adições importantes. É um admirável mundo novo, mas estar lá no primeiro, perceber a qualidade de vida de uma pessoa que está completamente lúcida, mas completamente refém do seu corpo. Com o tremer, no fundo, involuntário, eles não conseguem mexer, estão sempre a mexer-se, não é? Exatamente. E pessoas jovens, a idade ativa, estávamos a falar na altura, o primeiro, nós estávamos a falar à volta de 50 anos, e eram pessoas que eram dependentes para tudo, para apertar um botão, para lavar os dentes, para coçar um braço, porque não tens controle total. Eu acho que isso foi das primeiras coisas que me fez dizer uau. E portanto, tu estás lá como testemunha. É isso. Uma testemunha profissional, mas uma testemunha profissional que tem uma obrigação, que é o que tu estás a ver é aquilo que tu vais contar. Como é que se conta uma história? Como é que se conta essa história? Ou outra, como é que se conta uma história? Percebendo o que se está a fazer, percebendo o que está a acontecer. E isso foi um dos maiores desafios e continua a ser na nossa profissão, nomeadamente na saúde. Eu acho que é transversal a todas as áreas do jornalismo, mas em áreas mais técnicas, se tu não perceberes o que estás a ver,
o que está em causa. Não consegues contar uma boa história. E alguma vez percebemos mesmo, porque no fundo o que tu estás a ver tu estás a ver um procedimento que nunca foi feito, de uma coisa que nós não dominamos. Arrisco-me quase a dizer que mesmo os próprios médicos têm um domínio limitado daquilo que estão a fazer. A nossa ignorância é infinitamente maior do que a nossa certeza, que o nosso saber, e ao mesmo tempo os teus telespectadores, as pessoas que te seguem, aquilo que esperam logo no telejornal quando ligam é a história perfeita, que tu contes aquilo com todos os pormenores e que eu entenda essa complexidade como uma simplificação absurda. O segredo é não contar todos os pormenores. Só contas os pormaiores. É editar a poeira? Até porque tu também não vais ensinar as pessoas, no fundo, a fazer a cirurgia, não é? Convém que não. Pois convém. Não, de todo. O que nós queremos é que as pessoas percebam a inovação e o que é que aquilo traz para a vida efetiva das pessoas. E também o que nós queremos é que as pessoas, mesmo que não sofram daquela patologia, se ponham no lugar do outro e percebam, olha, podia ser a minha mãe, podia ser a minha filha, podia ser o meu sobrinho, pode ser a minha neta. Quando nós temos esta capacidade de conseguir contar uma história a partir do testemunho do outro e da mudança que é provocada no outro, é maravilhoso. Mas para isto precisamos que os especialistas, e isto é um desafio ainda hoje, saibam comunicar. Na altura, eu não queria que o professor Rui Vaz explicasse como é que se faz a cirurgia, não é? Mas voltamos à história. Não queremos. Entramos num túnel, porque ainda por cima, no caso dos especialistas, eles conhecem de tal maneira, com tanta profundidade aquilo que estão a fazer e como estão a fazer, que sabem demais, primeira questão. E saber demais pode ser uma barreira para falar o indispensável, para, quase por analogia, para nós conseguirmos perceber onde é que está o caminho daquele túnel. Aquilo que eu lhes peço muitas vezes não tem que ser simplista, mas tem que ser simples, tem que simplificar, porque nós não tiramos o curso e nós queremos que, e eu dizia muito isto, eu quero que a minha avó perceba, como eu quero que o meu sobrinho de 7 anos e agora 15 perceba, e eu quero que os meus colegas percebam, eu quero que os portugueses percebam, para que se gostem da história e percebam a mais-valia. E esta desconstrução não é fácil, mas é possível, e eu acho que nós temos tido resultados extraordinários ao longo dos últimos 20 anos. Tem melhorado as fontes, a maneira como elas estão a falar, as pessoas que aparecem a falar, não é? Tem, eu acho que nos últimos anos, e acho que a pandemia também nos deu uma ajuda grande em acelerar esse processo, que estava assumidamente estagnado. A pandemia ajudou-nos muito a necessidade de comunicar a ciência, de se fazer perceber a ciência, até pelos riscos crescentes face a outras formas de comunicação, de desinformação e das falsas notícias. E em ciência e medicina isto é uma coisa exponencial. Portanto, eu acho que os atores no terreno perceberam, finalmente, que não estão a falar uns para os outros, que estão a falar para a comunidade. O tal termo bonito que nós estamos a usar há alguns anos, literacia, mas que se formos à comunidade perguntar o que é que isso quer dizer, as pessoas não fazem a mais pequena ideia. No fundo é informação, é as pessoas perceberem a informação e a saberem incorporar na sua própria vida e tirarem delas mais-valias, não é? Então e o jargão? Quando, lá está, o super especialista tem um conjunto de palavras, um conjunto de expressões, um conjunto de coisas que só a tribo, neste caso dos especialistas, conseguem perceber, e aquela sensação, ok, eu agora vou falar na televisão e estão os meus pares todos a ouvir. E quiçá até dizer, então, mas tu disseste aquilo e aquilo não foi suficientemente rigoroso porque tu não seguiste o cânon cirúrgico, o cânon técnico todo. Percebeu a Dona Maria e é julgado pelo professor doutor do hospital do lado? É engraçado, eu tenho um exemplo ostensivo com isso, que é a roncopatia. A roncopatia? A roncopatia. E eu tive um exercício que eu acho que isto aconteceu há cerca de 20 anos, mas que mantenho até hoje e que dou nas aulas, porque acho que, efetivamente, ainda hoje os jovens médicos têm dificuldade em ultrapassar esta barreira. Com a preocupação de não cair no julgamento dos pares
Então, para a reportagem era roncopatia, mas nós queríamos efetivamente era chegar à Dona Maria, que tinha o seu marido, o Sr. Joaquim, que ressonava terrivelmente. E isso nós sabemos de que é que está a falar. Aí já sabemos do que é que estamos a falar. Mas dizer ressonar para os pares, aquilo era quase, por favor, mas que coisa tão básica, mas que coisa tão... Mas senhores, vocês não estão num congresso científico. Vocês estão a falar para a comunidade, nós estamos a falar de saúde pública. Falar para o povo. A falar para as pessoas, para a comunidade. E hoje é muito giro, não é? Lá vem a história da literacia, do tal palavrão, não é? Fala-se muito de literacia, mas depois vão para a televisão dizer roncopatia. É chique. E em vez de dizer ronçonar. Olha, valha-nos Deus, senhores. Quer dizer, não se dá para agradar ao Deus e ao diabo, não pode ser assim, não é? E tu consegues convencê-los já que eles estão a falar para o grande público? Sim, eu acho que na maior parte dos casos posso dizer muito honestamente que sim. Tem a ver com a confiança também que tu tens em relação a eles, que é... De uma parte sim, mas eu também acho que não é esse mérito todo. Acho que finalmente perceberam. A alguns é preciso fazer esse reforço da ideia. Professor, doutor. E ainda somos muito um país de professor, doutor. Mas, professor, é importante, é saúde pública, é contributo, é o seu conhecimento que queremos partilhar com quem não tirou o curso consigo. E muitas vezes até dou um exemplo muito engraçado. Olha, se é cardiologista, se calhar até o pneumologista precisa de perceber. E às vezes eu acho que esta frontalidade ou esta honestidade leve resulta. E permite-lhes, no fundo, baixar um degrau da cátedra e aproximar-se dos comuns mortais. Tu falaste da pandemia, é um bom exemplo, porque na pandemia todos falamos de pandemia, todos os que sabíamos, todos os que não sabíamos, todos aqueles que sabiam, mas tinham a incerteza, porque amanhã é diferente de hoje. Qual foi a tua sensação de cobrir a pandemia enquanto jornalista? Foi a primeira vez na minha carreira em que o não sei era a notícia mais séria e credível que se podia dar. E achei maravilhoso. Percebi que estávamos a viver tempos de uma honestidade intelectual que credibilizava também a ciência. E foi a primeira oportunidade que eu acho que nós tivemos de explicar como é que a ciência funciona, sem ao mesmo tempo pôr em causa que era o que estava a acontecer. Portanto, esta coisa do achismo, das certezas que muita gente tinha no início, quando no início não sabíamos absolutamente nada, permitiu-nos fazer uma seleção natural dos ditos especialistas. Para dizer que não sei, só os muito bons. Só os muito bons. Podem dar-se esse luxo, no fundo, de dizer eu sei muita coisa, por acaso isso eu ainda não sei. E quando punham as questões para as quais eram precisas respostas. Isto era de uma honestidade intelectual e científica que nos permitiu explicar a ciência. E não te temes que isso possa criar uma sensação de incerteza? No fundo, ainda há bocadinho estávamos a falar, por exemplo, do professor Henrique Barros, que é, quando alguém como o professor Henrique Barros aparece e dizer eu sobre isso não sei, ou a doutora Graça de Freitas, diretora-geral da Saúde, sobre isso não sei, não temos que o público possa dizer uau, então se nem estes sabem ou que temos um problema, então quem nos acode? No fundo, quase essa ideia quase mítica de que há alguém que detém o saber absoluto sobre as coisas. Sabes o que é que ajudou? O espírito de união. Ou seja, os melhores das suas áreas terem essa sinceridade em comum, mas definirem imediatamente quais eram as respostas para as quais nós precisávamos de maior premência. E isso estabeleceu um sentido de partilha, que aliás assistimos como nunca, da ciência a nível mundial. E as respostas começaram a surgir rapidamente. Houve erros de comunicação terríveis. Houve precipitações comunicacionais que não eram, confesso, expectáveis de algumas pessoas que já tinham tantos anos de terreno, tanta prática. Mesmo estando no ar todos os dias, a toda a hora? Eu estou a pensar, às vezes é o pior, não é? Sim, quer dizer, às vezes é o pior. Se nós os dois estivermos a conversar, a repetir este podcast todos os dias, a toda a hora, a nossa probabilidade de nos sair algo ao lado aumenta exponencialmente. Exponencialmente, ou eventualmente amanhã entrarmos em contradição com algo
porque a mensagem também pode ter passado da forma errada. E aí lá está, os jornalistas aí vão buscar o clipe, os 30 segundos em que as máscaras afinal não são precisas, afinal as máscaras são precisas, afinal, e nós entramos aqui neste túnel de contradições. Ou achas que isso, enfim, faz parte da regra do jogo e portanto há que viver com ela? Faz parte. Não é o ideal, mas faz parte da regra do jogo, até porque estamos a falar de protagonistas, atores, são estas as pessoas que lideram estes assuntos, que lideram estas áreas. Portanto, quando isso acontece, também fazemos de quê? De conta? Também não pode ser. Temos que mostrar. Então, e a tua sensação de ir pela primeira vez a uma unidade de cuidados intensivos, ver os primeiros casos internados graves de Covid-19? Covid-19. Já falaste agora do fascínio que é entrar numa sala de cirurgia para o amanhã que cantará. Sentiste o quê? Sentiste medo? Sentiste curiosidade? Eu, para te ser muito honesta, eu não fiquei muito surpreendida, porque eu já tinha passado por esta situação com a gripe A. E na altura eu acho que a nossa memória nestas coisas falha-nos de um modo perverso. A gripe A não foi assim há tanto tempo e eu já tinha assistido a isto, nomeadamente com pessoas obesas e grávidas, o que é terrível também. Que ficavam sem capacidade de respirar, precisamente. Tinham que ser internadas e tinham que ser ventiladas. E ventiladas e ECMO, que foi a primeira vez que começamos a ouvir falar no tal mecanismo extracorporal. Em que o sangue passa por dentro de uma máquina, isso, fora do corpo e depois volta a entrar no corpo. Muito ficção científica, mas a primeira vez que tivemos isso foi na gripe A. E as pessoas têm a noção de que estas máquinas de ECMO hoje são usadas regularmente no nosso SNS, nas unidades de cuidados intensivos. Elas estão lá e estão a ser utilizadas, seja para a Covid, seja para doentes graves que precisam de... Jorge, desde bebês até pessoas com patologias graves. Ganharam foi uma notoriedade com a Covid por causa dessas falências respiratórias e cardíacas agudas. Portanto, para te ser muito honesta, a surpresa não foi total. O que é que te impressionava mesmo era o índice de idades. De repente poderíamos esperar doentes, imagina, cardíacos, grandes fumadores, os obesos, pronto, continuavam a ser um grupo de risco. Não, eu fiquei... a primeira vez que eu entro, e ainda com aqueles fatos todos... Escafandros. Os escafandros, mesmo. E devo recordar aqui, aquilo pesava... Era incrível. 10 minutos daquilo, tu estavas alagado dentro do teu corpo. Imagina os profissionais de saúde num turno de 8, 12 horas. Porque aquilo é estanque? É completamente estanque. Aquilo tu não respiras. Quase claustrofóbico? É uma sauna. Tu estás numa sauna permanente durante 8, 12 horas. E eles, estoicamente, não há nada como vestir a pele do outro. Em tudo na vida, na verdade. Mas eu lembro-me que na primeira vez que entro com o David Araújo, com o repórter de imagem, tivemos um momento de respirar fundo no sentido de percebermos... Está aqui uma pessoa, uma mulher, que tem exatamente a mesma idade que eu e não tinha nenhuma doença diagnosticada antes. Viste-te ao espelho? Eu vi-me ao espelho, mas completamente. E pior, vi o meu pai, vi a minha mãe. Eu agora que me retransportas para esses momentos, foi particularmente difícil, porque nós não estávamos a falar de pessoas só com comorbilidades, neste palavrão, não é? Com doenças, com alguns fatores de risco. Jovens, eu vi jovens de 17, 19, 21 anos, entrevistei um de 23, depois na unidade de cuidados intermédios, não tinha tido nada. Lembro-me de uma cirurgiã do Hospital de Santa Maria da Feira, a chegar aos seus 40 anos, corria maratonas, nunca tinha tido nenhuma doença antes, não tinha nenhum problema de saúde, nenhum fator de risco, corria maratonas. É um azar dos távoras. Ainda hoje, Jorge, essa pessoa está a recuperar e já passaram 2 anos, ainda está em recuperação, está em chamada Covid longa. É o azar dos távoras, é. E quando tu perguntas a um médico que é porque é que isto aconteceu nesta pessoa super saudável, lá está, a ignorância é maior que o saber. É, porque às vezes, talvez não, porque eles depois por acaso até explicavam muito bem, nomeadamente tivemos a sorte de ter pessoas como o Miguel Castanho a explicar, ou o Miguel Prudêncio, a explicar muito bem isto. Às vezes quando somos até mais saudáveis, o nosso sistema exacerba.
É tão forte É a nossa isso imunologia que às tantas a revolta do a fúria nosso... do ódio, sabes? Pumba. E dá ao contrário. E portanto é esse exacerbamento que no fundo é uma hiperreação. É uma hiperreação de defesa. Aí funcionava ao contrário. E o que é que te contaram estas pessoas, os sobreviventes da Covid? Sobreviventes da Covid. Na altura era a surpresa total, não é? Eles contavam, mas se calhar imagino que umas pessoas que têm um diagnóstico de cancro e que eu continuo a ouvir isto, não é? Porque eu, não é? Não há historial familiar. Olha, no cancro do pulmão eu até nunca fumei, por exemplo, temos estas histórias. E na Covid foi um bocadinho isto, foi a surpresa total. Foi assim tipo um tsunami. Sem dúvida, foi um tsunami. Mas isto também estamos a falar aqui na fase inicial. Em que não havia vacina? Em que não havia vacina. Depois, quando começou a haver vacina, houve uma coisa já mais extraordinária que era indescritível, que era efetivamente quem lá estava era quem não estava vacinado. Isso dava para ver. Isso dava para ver. O que é muito curioso, mesmo em termos de comunicação, perceber como é que um fenómeno que a primeira fase é uma fase de susto e de medo, a segunda fase é uma fase de exigência, alguém que faça qualquer coisa. O que é que nos protege? É a máscara, é lavar as mãos, é não estarmos juntos uns com os outros, é a vacina, é o que for. E depois quase uma terceira fase, que é aquilo que eu chamo a fase negacionista, que é, não, se calhar eu duvido que isso nos faça qualquer coisa, não é? Que é um processo profundamente irracional. É um processo de cansaço. É o processo quando tu te habituas à tragédia, ou seja, é a banalização do horror, é o que nós assistimos, se quiseres, hoje, em relação à guerra da Ucrânia. Sim. É a banalização do horror, mas também ao mesmo tempo é o nosso instinto de sobrevivência ativado. Não é? O risco, por exemplo, das imagens e das deontologias que nós falamos muito, de mostrar o horror, é que nos habituamos a ele. O que é que se mostra e o que é que se esconde? O que é que se mostra e o que é que se esconde? Em saúde pública, acima de tudo, e ali, nessa fase, essa questão era muito premente. A certa altura é o não horrorizar, mas mostrar o que pode acontecer. E ali perdes algumas barreiras. Ali tens que mostrar os ventilados, ali tens que mostrar, eu não digo a identidade, obviamente, mas... Isto dói, mas tem que ser. Isto dói, tem que ser. As pessoas lá fora têm que perceber a gravidade do que nos está a acontecer. Isto não é uma teoria da conspiração que de repente estamos aqui a criar e vai tudo para casa e ficamos todos isolados uns dos outros. Isto é real. E depois alguém quer vender aí umas vacinas e ganhar dinheiro aqui com umas coisas e tal... Não, isto é real e está a acontecer mesmo. E pode acontecer a mim, pode acontecer a ti, pode acontecer aos nossos. E essa ideia é terrível, não é? Eu, na altura, lembro-me, eu estive 4 meses sem ver os meus pais. E o meu pai estava revoltadíssimo. Para os proteger? Sim, mas o meu pai estava revoltadíssimo. Era do género, olha, qualquer dia, ou já nós não existimos, ou nem te lembras, ou gente já nem te lembra de ti. E eu só me lembrava de dizer aos meus pais, eu estou na linha da frente. Se eu sou contaminada, se eu sou infectada... E essa era uma possibilidade? E é uma possibilidade, não se podia dizer que não. Apesar de que eu tinha mais medo de ir ao supermercado do que ir fazer as reportagens aos hospitais. Os tais escafandros, não é? É curioso como a nossa mente funciona. Eu ficava mais nervosa de ir ao supermercado do que ir ao hospital fazer reportagem. Tu foste ao centro do furacão, mas estavas protegida? Eu sentia que sim, a sério, eu nunca tive nenhum tumor, confesso, nunca tive nenhum tumor num hospital. E entrevistei doentes infectados. Apesar do risco que existe, e tu sabes disso. Mas o risco era em todo o lado, não é? Portanto, a certa altura houve... Nós estamos aqui também para isso, não é? Não é numa altura destas em que tu dizes que não. É a tua profissão. Tens que ir. Tens que ir, estás protegida. E sentes esse empurrar, não é? Tomaste as medidas que te foram recomendadas. Estás a seguir os protocolos. E pá, vais. É a tua profissão, é a tua missão, claro, tens que ir. Mas às vezes é mais difícil de explicar a quem nos está próximo, não é? Exato. E transmitir, por exemplo, aos meus pais durante 4 meses. Se me acontecer alguma coisa, se ficar infectada, se eu vos infecto e acontece alguma coisa, eu nunca na vida me vou perdoar. Mas isto é um jogo de emoções. Isso, assim foi. Tu estás a contar essa história. Impecáveis. É que nós maltratamos muito os velhos neste período, não foi? Nós abandonamos os mais velhos, de alguma maneira. Lá está, tu estás a contar a história. Eu não vou há 4 meses, eu estou a pensar, eu não fui a Viena durante vários meses também. E é assim, que diacho, ok, há um bicho, há um vírus, mas há os afetos, há os abraços, há os beijos, há...
E dói. E abre outras feridas grandes. E depois a outra parte que é completamente, agora já posso dizer, quase ridícula. Olha criança, olha menina de 3 anos, não podes abraçar os amiguinhos. Como não podes abraçar os amiguinhos? É contra a natura, não é? É contra o crescimento. É bizarro, não é? Não, e é contra o desenvolvimento. Olha, adolescente, tu, atenção, não podes beijar o teu namorado ou a tua namorada na boca. Espero que eles tenham feito a batota toda que puderam. Sim, mas eu acho que hoje em dia podemos dizer isso. Na altura não é? Na altura eu acho que não. Tu achas que fomos longe demais nesse peso comunicacional que demos à ameaça? Eu sempre que me fazem essa pergunta, eu digo sempre que à terça ou à sexta, a partir das 9 da noite, eu sou sempre milionária, percebes? Eu sou uma excêntrica do Euromilhões. Não consigo fazer essa leitura dessa maneira. Eu acho que nós passamos períodos difíceis e devo-te dizer que tivemos erros comunicacionais por parte das autoridades da saúde, mas também nunca tínhamos vivido um desafio a este nível. E nós estamos a ver a nossa concha. Mas lá fora aconteceu a mesma coisa. Sim, igual. Portanto, nos outros países. E uma das coisas, por falar nos outros países, é que às vezes deveríamos olhar mesmo para o que se passa nos outros países, mesmo em termos do que dizemos do que dizemos e fazemos do nosso Serviço Nacional de Saúde. Eu ainda agora tive essa sorte a fazer uma reportagem em Estocolmo a propósito de um médico português, que se quiseres falar disso até é muito interessante. Quem é ele? O que é que ele tem de especial? Quem é? Francisco Baldac é diretor do Centro de Endoscopia Avançada do Hospital de Medicina de Matosinhos, que é um centro de ponta que há um ano funciona de uma forma completamente diferente, desde do cancro gástrico até ao cancro do cólon e reto. Nós estamos a falar em retirar tumores superficiais que podem ter 18 centímetros de uma só vez, sem cicatrizes e se calhar com menos de 24 horas de internamento. Mas, além disto ser notícia, eu descobri isto numa visita protocolar em setembro do ano passado a acompanhar o Ministro da Saúde. Protocolar quer dizer aqueles serviços ao que aborrecimento, vamos lá apenas picar o ponto. Vamos acompanhar o Ministro da Saúde, era só isso que eu queria dizer. E que normalmente acaba numa reportagem em que nós falamos da importância de qualquer coisa. De tudo menos do que lá foi fazer o Ministro. Menos do fundamental. Menos do que ele lá foi fazer. É o comentário da espuma dos dias. A urgência X está fechada, vai haver uma greve marcada para não sei onde, etc. Mas houve ali nessa sessão, nessa visita protocolar, uma coisa que me chamou a atenção, além da inovação que nós estávamos a assistir no Serviço Nacional de Saúde, porque isto é inovação no tratamento dos doentes, eu de repente percebi nos discursos que o diretor do serviço, nós tínhamos conseguido ir buscá-lo ao Karolinska, na Suécia. E eu fiquei a pensar, como? Levantou a orelha logo. Levantou a orelha logo. A repórter ficou alerta. Como? Mas como é que nós conseguimos ir buscar um diretor de serviço que cá não vai além dos 2.000 euros por mês, eu quero deixar bem claro, 2.000 euros mês, ao Karolinska, na Suécia, que é só um dos maiores e conceituados hospitais do mundo. E acabei por ficar com aquilo, o bichinho. Não deu para a reportagem do dia, a espuma dos dias. Lá está, tinha que ver um comentário. Atenção que o telejornal é daqui a 2 horas, anda depressa. Não. O Jornal da Tarde é daqui a meia hora, amigo. Temos que ir fazer direto. Já. Tens aqui o teu auscultador, tens aqui a tua câmara. Vamos lá. Nós temos 40 minutos para meter a peça no ar. E eu fui desenvolvendo aquela ideia e falei com a assessora e... Paula Carvalho, tens que me explicar isto como deve ser. Como é que o LIS de Matosinhos, não é o São João, não é o Santa Maria, não é os Hospitais Universitários de Coimbra, mas vão sacar um Francisco Baldac a Estocolmo. E eu percebi-me que aquilo sai fora da caixa do Serviço Nacional de Saúde completamente ortodoxo. O compromisso dele foi 3 semanas cá, em Matosinhos, portanto, a esfriar o serviço, e 1 semana no Karolinska, a manter-se 1 semana por mês no Karolinska. E aí a minha cabeça fez... O melhor de 2 mundos? Fez o 180 graus. Como é que é possível teres o melhor de 2 mundos no Serviço Nacional de Saúde, com modelos organizacionais tão ortodoxos? E decidi que eu tenho que fazer esta história. E passado 1 ano consegui fazer esta história, saiu agora, e acompanhamos o professor Francisco Baldac numa semana desses meses ao Karolinska. O que é que este homem tem de especial? Este homem tem uma entrega ao serviço público, ao mesmo tempo que tem uma paixão imensa pela inovação.
É um homem que está focado na inovação, mas não perdeu o lado humano, que é uma coisa que é um desafio dos dias de hoje, e inclusivamente para as novas gerações de profissionais de saúde. Portanto, ele não consegue estar a fazer sempre a mesma coisa, é daquelas pessoas, mas e atraiu-o imenso poder criar um projeto de raiz com um modelo organizacional que ele poderia mudar de raiz. E um ano passado é incrível entrevistar os assistentes operacionais, os enfermeiros e os internos. Os enfermeiros, por exemplo, falam de uma motivação reconquistada. Eu entrevistei a Joana Carvalho, que é enfermeira há 23 anos, que não se lembrava de estar tão motivada para trabalhar como está agora. O João Pereira, interno de gastroenterologia de 4º ano, pensa seriamente ficar no Serviço Nacional de Saúde, porque a inovação e o modelo organizacional que está a assistir Cria um oásis. cativante. É um oásis que me dá a esperança que possa ser multiplicado, porque se nós conseguimos ir buscar ao melhor onde se faz bem, é sinal que isto pode funcionar e proliferar. Por exemplo, eu perguntei ao chefe do professor Francisco Baldac na Suécia, então como é que é passar de o ter a 100 para 25%, não é? E ele dizia, bem, não é fácil, não é nada fácil, mas aqui no Karolinska nós nunca trabalhamos como uma ilha. Uau! Olha, houve. Isso é pensar à frente. Muito à frente. Nós não trabalhamos como uma ilha. Os médicos que aqui trabalham também trabalham noutras instalações ali e ali e ali. O segredo é a flexibilidade. O que interessa é a equipa. E a equipa funciona. Se a equipa funciona, qual é o problema? E depois cria uma espécie de polinização no fundo, porque as abelhas vão andando por aqui e por acolá, a aprender acolá. A experiência do terreno, seguramente o que aprendem Matosinhos a experimentar coisas, é também altamente recompensador e traz coisas. E o que eles trouxeram de lá também é isso. E a cereja no topo do bolo foi quando eu e o Manuel Salcelas, o repórter de imagem, estávamos a sair do Karolinska e para a estação dos comboios, havia uma greve de comboios, por curiosidade, por coincidência, nesse dia. E chegamos à estação para voltarmos para Estocolmo e estava uma equipa de televisão sueca que estava assim muito curiosa a olhar para nós porque não estava a reconhecer as nossas insígnias, não é? E ele fala connosco em sueco e eu disse, não, inglês e tal. E então, estão a fazer a greve? E eu, a greve? E eu, pois, nós há 10 anos que não tínhamos greves aqui na Suécia de transportes. E eu, bom. E olhei para o Manel e disse, não, nós somos... Não, nós viemos fazer uma história aqui no Karolinska, porque temos aqui um médico português, assim e tal, e aqui os bons métodos, estamos a levar para Portugal. Ao que ele diz, sim, nós aqui só dizemos mal. E eu percebi que se calhar nós europeus somos muito mais parecidos do que se calhar pensávamos. Porque somos muito exigentes? Olha que eu não sei se é por exigência. Ou desdenhamos aquilo que está a acontecer? Eu acho que nós às vezes temos falta de noção das realidades e damos pouco valor ao que temos. Nós temos fragilidades que temos que cuidar urgentemente no Serviço Nacional de Saúde. Tu és um observador do SNS. Como é que tu vês o SNS neste momento? Ou o sistema de saúde, a gente até pode ir um bocadinho mais largo, mas como é que tu vês o sistema de saúde em Portugal? Olha, eu estou numa fase de gestão de expectativas, porque prometeram-me tanto no final do ano passado. A mudança? A maior mudança em 43 anos da SNS, e no fundo se se concretizar. Vai acontecer uma mudança reorganizativa no sistema, é isso que está preparado, no fundo, criação de unidades locais de saúde que juntam hospitais e centros de saúde? A tal integração de cuidados. O que é, teoricamente, em português corrente, ir do centro de saúde para o hospital, do hospital para o centro de saúde ou para um centro de cuidados continuados de uma forma, enfim. Jorge, na realidade seria os médicos falarem uns com os outros, os enfermeiros falarem uns com os outros. O processo do doente estar disponível para todos. Mas não é? o sistema não está montado para isso. Isto é, a dificuldade que um doente tem estamos a falar de ilhas, no fundo. A ilha, o hospital, a ilha centro de saúde, a ilha, não é? A tal ilha. E vais para ali e repetes aí os teus exames outra vez, porque aquilo ainda não está digitalizado, há de estar, mas... E fora o desfazamento dos tempos, não é? O doente, se calhar, entre a consulta do médico de família, que se calhar também pode ter que esperar não sei quantos meses, mas depois a consulta para encaminhamento para a especialidade
e depois temos urgências lotadas. É a porta que está aberta? Se calhar temos, não é? Se calhar temos, não é? Não, as histórias que nós temos, o que conta é acesso. Acesso conta muito, mas não é só o acesso, há outras falhas. Olha, e quando tu falas da questão do sistema e de às tantas nós estamos a desdenhar aquilo que está a acontecer, eu quando vejo muitas vezes em muitas reportagens em que nós percebemos que 999 vezes aquilo correu bem, as coisas funcionaram e é extraordinária, e a milionésima vez, por um conjunto de erros ou de mau funcionamento ou azar dos távoras, algo falhou. É essa a história que eu vou ver na imprensa. É essa a história que tu vais ver. Isto é uma disfunção ou são as regras do jogo? Tem a ver com a expectativa. Eu espero que o sistema, a minha expectativa é que o sistema responda sempre a 100, e quando não, é a quebra do padrão, logo é uma notícia. Eu não espero a 100, porque isso nós somos, e o sistema é feito por pessoas, mas o expectável é que as pessoas sejam boas naquilo que fazem. Portanto, notícia, um princípio jornalístico básico é o 8 ou 80. Portanto, ou é quando deixam de ser bons, ou é quando são extraordinários. Extraordinários ou catastróficos? É as regras de jornalismo, quer dizer, que no fundo também é o que funciona connosco como ser humano. Quando vamos a conduzir numa rua e há um acidente, onde é que tu vês a fila maior? Do outro lado. Exato. Isso não te diz nada em termos também de ser humano. É uma espécie de coscovilhice quase existencial, de espreitar o que é que não está a acontecer bem. Eu acho quase, eu às vezes como jornalista, que já levamos aqui há uns anos disto, às vezes até fico muito admirada. A sorte é que já ganhamos carapaças. Não sei quem não, vocês são os vampiros, querem é sangue. E, quer dizer, eu acho que as pessoas não percebem efetivamente do que é que o jornalismo trata, não é? Nós temos que falar de coisas sérias, de um modo sério, mas as regras do jornalismo não são noticiar o que é normal. O que é que se noticia? Que critérios é que se usa para decidir o que é notícia e o que é não é notícia? No modo muito simplista, vais ao 8 ou ao 80, não é? O que é muito mal, bom e muito mau. E muito. No meu caso, eu funciono muito por serviço público e o que faz de causa pública e o que contribui efetivamente para aquilo que tem que mudar. És mais exigente que o serviço público? Sou mais exigente que o serviço público e não facilito o privado também. Não vale a pena estar aqui a dizer com coisas. Eu acho que lá está, para dar notícia de privado, o privado é o exigente, é o extraordinário também, não é? Ou então fez a asneira. E aí tu vais lá. E vamos todos. Olha, e as histórias em que acontecem alguma coisa que para nós é insuportável? Eu estou a pensar neste exemplo desta criança que infelizmente não sobreviveu do bebê inglês, no Algarve. Que é, nós olhamos para esta história ainda antes de saber nada sobre ela, antes de saber o que é que aconteceu, como é que aconteceu, se o sistema respondeu bem, se não respondeu, mas a primeira angústia é as crianças não morrem, e a partir desse momento tudo é insuportável. Tudo é insuportável, até fazer valer os valores jornalísticos. E fazes de uma infelicidade contra a natura quase um circo. E isso, como jornalista, dói-me, devo-te dizer. Estas histórias são horríveis, mas há crianças a morrer todos os dias. Mesmo que tudo aconteça bem na resposta. Mesmo que tudo aconteça bem na resposta, obviamente. Eu lembro-me que em maio do ano passado fiz várias reportagens, todos nós fizemos, na realidade, das urgências e internamentos de pediatria estarem lotados. Era o vírus sincicial, que os pediatras conheciam bem, que alguns pais, infelizmente, também conheciam bem, mas nós, na comunidade em geral, nunca tínhamos ouvido falar. Não estávamos alerta. Não estávamos, não fazia parte da nossa realidade. Era um vírus respiratório do inverno. Mas, na verdade, é um vírus terrível que afeta muito as crianças abaixo de 1 ano e principalmente as crianças até aos 3 meses. É quando elas estão mais frágeis e o vírus pode surpreender mesmo as crianças saudáveis. Esta criança é também o vírus, importa dizer, que é o maior causador das bronquiolites. Esta criança inglesa tinha uma bronquiolite diagnosticada, estava medicada há pelo menos 2 dias. Os pais estavam a passar férias no Carvoeiro. Ela vai para o sítio certo, que é a urgência de Portimão. E há um agudizar da situação.
A criança tem uma primeira paragem cardiorrespiratória na urgência, é reanimada e ventilada. A urgência de transporte de bebês de Faro não estava a funcionar, mas o helicóptero estava. E às 15h58, nem meia hora depois da ativação, esse helicóptero estava a entrar. A criança mal entra no helicóptero, segundo os relatos que estão devidamente documentados no INEM, tem uma segunda paragem cardiorrespiratória. E não há, infelizmente, não houve o mesmo resultado que a primeira reanimação. Eu não consigo perceber como é que tu consegues fazer disto um caso de falta de assistência, de atraso de resposta, de... Porque a emoção sobrepesa mais? E há uma crise de recursos, nós sabemos, mesmo no Algarve, mas estabelecer uma relação direta, não estabelecendo os pontos verdadeiros de uma história. Não pondo o contexto, não explicando? Não explicando o verdadeiro. Eu acho isto... Não quero dizer outro adjetivo. Porque é mais fácil, é mais binário ir ao lado rude da história, ao lado que estimula o medo, no fundo. E o alarme social, pois claro. E o alarme social. Eu percebo que seja importante continuarmos a dizer: faltam meios de especialidade no Algarve. Há uma ambulância inoperacional no Algarve. Isso são factos? Isso são factos. Mas de facto o resto Mas a relação nexo-causalidade não existe. Portanto, não podes fazer isto. E quando alguma vez alguém tiver tempo para conseguir investigar, porque seguramente será investigado... Porque estão os registros, obviamente, e isto obviamente tem que ser, tudo bem, auditoria, tudo. Conclua-se o que se concluir nessa altura já dificilmente será notícia, ou será uma notícia banal, um rodapé? Se é que é notícia. Ou um rodapé. Porque já passou. Já passou. Já tens outra história para te entreter. Mas isso é a história da tua vida, porque tu, na realidade, há bocadinho falavas da história do Karolinska, tu desde o momento em que detectaste a história até o momento em que a conseguiste fazer... Um ano. Era mais fácil ter desistido dela. Mas não, quando são boas histórias, tu não desistes dela. Não, é o teu caso, mas não desistes dela. Porque amanhã há outro jornal para imprimir, amanhã há outra coisa para fazer. Mas há mais notícias para fazer também. E estamos em concorrência com mais 50 ou 100 notícias, não é? Como é que tu lidas com olha, vê aqui no jornal esta notícia que acabou de sair e que tu sabes que já a fizeste há 15 dias, que se calhar tu és a autora primária? Tenho uma paciência de jogo como todos nós temos. Não resmungas? Ou então não. Mas também não vou estar aqui a confessar os meus pecaditos todos. Não, relembro. Eu acho que às vezes também é muito natural, porque há uma rotação de chefias que lá está, não gerem uma história, geram para aí 50 ou 100. Sim. E a saúde é só uma pequenina parte? Não é uma pequenina, mas é uma parte. Sim, sim, mas concorre com a política, concorre com o futebol, concorre com a economia, concorre com aquilo que tu não consegues controlar, com uma catástrofe natural, com o Papa, com... E lá vai a tua história para a gaveta. Com a queda de um governo, obviamente. Agora não vais para o ar. Obviamente, sim. Mas isso é a atualidade sempre manda. Será líder, não é? Do nosso caminho. Mas na verdade há uma grande valorização da saúde, porque é transversal e afeta obviamente a todos. Não há uma desvalorização a esse nível. Às vezes há timings, como em tudo na vida. E aí eu acho que nós temos que ser, agora estou a falar no global, mais sérios e mais especialistas, ou pelo menos mais rigorosos no modo como pegamos em alguns assuntos, até porque economia de saúde e política de saúde não é fácil. É preciso ter os contextos também, às vezes. Não é? Ter um histórico, saber a quem tu perguntas, claro, se te conseguires explicar. Teres as fontes para cruzar informação, que é outra coisa, porque é um setor onde facilmente és manipulável. Mas fontes são sempre interessadas, por natureza, não é? Fontes são sempre interessadas, mas há uma coisa que eu costumo lembrar sempre. De que é que te adianta seres o maior especialista da área, reconhecido internacionalmente, se nunca estás disponível, se nunca atendes o telefone ou nunca estás disponível para dar uma entrevista? És muito bom, mas nunca apareces. Não existes, no fundo, mediaticamente. Mas depois és o primeiro a criticar um colega, a intervenção de um colega que apareceu. Que é o segundo melhor ou o terceiro melhor. Não ou podes. Se calhar até pode ser o 10º ou o 20º. Era o que estava disponível? Era o que estava disponível. E é bom comunicador. E há uma coisa que as pessoas têm que se perceber. O espaço mediático é ocupado. A questão é por quem. E isso muitas vezes está muito mais nas mãos da instituição do que está nas mãos do jornalista.
Por isso eu tenho assistido e tenho batalhado muito honestamente por uma mudança desse paradigma na sensibilização das instituições para se darem a conhecer numa gestão de reputação, não é? E para que os especialistas partilhem o seu conhecimento. Para ocuparem o ecossistema mediático. O ecossistema mediático e contribuírem para a tal literacia em saúde, porque senão é uma contradição em si mesma. E, portanto, quanto melhores tu tiveres, quanto mais disponíveis eles estejam, melhor o selo branco, no fundo, daquilo que estão a contar. Daquilo que estou a contar, e melhor será a nossa sociedade, a nossa comunidade. Melhores seremos. Fala-se tanto de promoção de saúde, hoje em dia, não é? Deem lá uma ajuda. Deem lá uma ajuda. Já que vocês tiraram o curso, não é? Vocês têm informação, vocês tratam-nos. Contribuem, simplifiquem, colaborem. Sejamos parceiros, Falem com a malta. Falem, não deixem ser só as versões depois unilaterais, mesmo em gestão de crise, não é? De crises. E colaborem, ajudem-nos a poder ajudar, ajudem-nos a ser uma sociedade melhor. É por isso que a gente também cá está. Eu adoro dar notícias positivas. E há coisas importantíssimas de saúde pública que estão a ser negligenciadas e que nós vamos falando e que nós podemos contribuir. Estas alertas que estão a ser dados agora para os dengues, para as malárias, para os zicas. Está tudo distraído. Está tudo distraído. Porque eles estão cá já. E a gente vai vendo, o clima vai mudando, agora está aqui mais calor, isto é estranho, isto não sei o quê, mas na realidade isto já cá está. Os especialistas falam nisto há dezenas. Tiveste 3 vagas de calor em abril, não foi? Sim, mas é tipo... e quando acontecer, provavelmente o clamor público vai ser: então não fizeram nada, então não acabaram com isto. Então não se aperceberam que afinal havia vacinas do dengue? E sim, fala sobre isto, claro, como é evidente. Olha, passa assim, mas afinal pelos pingos da chuva, literalmente. Vocês falaram nisso. Isso, já não me lembrava. Mas não falaram muitas vezes, se calhar. Olha, nós estamos a fechar. Há aqui uma questão que tem a ver com dita inteligência artificial. Estive a ver ontem inteligências artificiais agora com capacidade de produzir telejornais com clipes de vídeo portugueses com narrativas completamente inventadas pela máquina e que em alguns momentos parecem francamente verdadeiros, mas eu não consigo perceber onde é que está a fronteira da verdade, onde é que está a fronteira da manipulação, se este facto faz sentido a seguir ao outro. Vamos ficar sem jornalistas, sem capacidade de curadoria, sem editorialização, ou isto é um manifesto exagero? Eu acho muito honestamente, já enfrentas isso já há alguns anos, na realidade, sem inteligência artificial. Com seres humanos a fazer isso? Exatamente. Eu não acho que isso seja... A criar agendas? Exatamente, é os nossos desafios, em qualquer área, atenção, não é? A única coisa que eu pessoalmente penso é que eu quero, no dia em que isso começar a acontecer, eu vou pedir na RTP para ter uma sala completamente isolada do género inteligência free from inteligência artificial. Aqui só inteligência natural. Natural. E todos nós temos dias, é certo, mas eu confio mais na minha e na dos outros a quem vou buscar o conhecimento do que a inteligência artificial, sendo que também já é, como sabemos, muito usada na saúde e pelos vistos para o bem, mas os desafios continuam a ser muito maiores e são assumidos. Eu ainda não estou preparada para ela. Vais estar atenta? Atenta estou. E daí, enquanto não perceber muito bem, uma salinha assim a dizer free zone. No fundo tu estás, Paula Rebelo, olhos semicerrados, olhando o horizonte, a dizer: deixa repousar, que eu estou-vos a ver. O radar está ligado. Paula Rebelo, muito obrigado. Obrigada eu, Jorge Correia, foi um gosto.